Fala galera, beleza? Eu sou o professor Evandro Ávila e vamos dar continuidade aí ao nosso curso de Cálculo 1. Na aula de hoje, ainda abordando o tema de limites, vamos falar um pouco sobre a indeterminação do tipo 0/0. Nas aulas anteriores, a gente já fez uma definição intuitiva de limites, fomos para a definição formal de limites, depois vimos alguns teoremas que nos ajudariam ao cálculo desse limite, sem o rigor do formalismo da definição formal do limite, ok? Mesmo com a ajuda desses teoremas, a gente ainda vai ter alguns probleminhas para o cálculo de limites, que são as chamadas indeterminações. Uma delas, a gente vai ver agora, a indeterminação do tipo 0/0. Vamos ver onde ela mais se apresenta, como sair dela, como resolver esse limite, ok? Qualquer dúvida, crítica, sugestões, podem mandar mensagens por e-mail que está aqui na tela, nossa página no Instagram e no nosso canal no YouTube. Vamos lá? Bom, então eu trago aqui um exemplo para a gente ilustrar essa ideia de indeterminação do tipo 0/0, a ideia de velocidade instantânea. Bom, imagina que você consiga modelar o espaço percorrido por um objeto em função do tempo. Ok. A gente sabe que velocidade é a taxa de variação do espaço pelo tempo. Ok. Isso significa que velocidade pode ser dada por ΔS sobre ΔT. O que é ΔS? É fazer S do tempo 2 menos o S do tempo 1. O que é ΔT? Basta fazer T2 menos T1. Se eu fizer o limite quando T2 tende a T1, ou seja, se eu trabalhar esses dois pontos bem próximos um do outro, eu tenho a ideia de velocidade instantânea. Ok, mas ao fazer isso, repare que eu vou chamar de H T2 menos T1. Isso nos leva a dizer que T2 é igual a T1 mais H. Na expressão, eu teria limite, T2 virou T1 mais H, menos S de T1, que continua, o denominador passa a ser H, e o limite é quando H tende a zero, já que quando T2 tende a T1, significa que H tende a zero. Olha para esse limite. Se a gente fosse resolver conforme os teoremas, repare que daria 0 sobre 0, já que quando H tende a zero, T1 mais H tende a T1, daria S de T1 menos S de T1. Sobre H tendendo a zero, ficaria 0 sobre 0. É um problema. Como que a gente sai desse problema? Usando alguns recursos algébricos que serão importantes, algumas manipulações algébricas que nós já vimos, como fatoração, desenvolvimento de produtos notáveis, a ideia de colocar em evidência, algo que a gente relembrou em aulas passadas e que eu chamo a atenção que todas elas são importantes para a gente prosseguir no cálculo. Então, se você não viu essas aulas ainda, nas quais eu chamo de fundamentos de matemática e alguns tópicos de funções, é muito importante que você vá lá, veja essas aulas para prosseguir no curso. Beleza? Bom, então eu faço as manipulações algébricas que serão necessárias nesse limite. A ideia aqui é simplesmente colocar o H em evidência e eu vou chegar que o limite da velocidade quando H tende a zero é dado por 4t menos 1. Isso significa que eu consigo calcular a velocidade instantânea de um objeto em qualquer instante em t. Então, é importante que, por exemplo, quando t for 4, depois de 4 segundos, por exemplo, eu sei que a velocidade instantânea, ou seja, naquele momento que eu tirei a foto, t igual a 4 segundos, a velocidade que o objeto estava era de 15 metros por segundo. Ok? Essa seria a interpretação desse resultado. Vamos ver onde a gente pode encontrar mais exemplos de indeterminações do tipo 0/0 e como sair delas. O primeiro exemplo, eu trago uma ideia básica em que aparece limite x² menos 25 sobre x menos 5, quando x tende a 5. Aqui eu vou usar a ideia da diferença de quadrados. Repare que ao substituir x igual a 5, eu tenho 0 sobre 0. Então, quando eu tenho uma indeterminação do tipo 0/0, eu busco manipulações algébricas. Nesse caso, a diferença de quadrados é a que vai ajudar a gente. Então, eu reescrevo x² menos 25
simplifico o x menos 5 com x menos 5, agora eu posso, né, já que está multiplicando, e a resposta seria limite x mais 5 quando x tende a 5, aplico o novo limite, né, depois de simplificado, e a resposta 10. Beleza? No exemplo 2, eu uso a mesma ideia, porém eu enxergo que x menos 4 pode ser escrito também como uma diferença de quadrados. E aí eu percebo que aparece a mesma coisa em cima e embaixo, eu simplifico numerador e denominador, e aí o novo limite não tem nenhum tipo de indeterminação. Os teoremas garantem que a gente pode simplesmente substituir o valor do x por a resposta seria 1/4. Beleza? Mesma ideia o exemplo 3, outra diferença de quadrados. No exemplo 4 já é um pouquinho diferente. Traz expressões algébricas de segundo grau. Repara que lá em cima eu tenho um polinômio de segundo grau e embaixo também. Se você substituir x igual a 4, você vai cair na indeterminação do tipo 0 sobre 0. O que fazer? Recursos algébricos. Nesse caso, escrever ax² mais bx mais c é fazer a, que multiplica x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Vai lá, calcula delta e bhaskara, acha as raízes do polinômio do numerador, acha as raízes do polinômio do denominador, e você vai conseguir reescrever 3, que é o a, coeficiente que acompanha o termo de maior grau, x menos a primeira raiz, x menos a segunda raiz. Repara que ali está mais 4/3, foi porque a segunda raiz foi menos 4/3. Então, x menos o menos 4/3, eu coloco x mais 4/3. Beleza? Simplifico as coisas iguais que aparecem em cima e embaixo e eu vou chegar no novo limite. Ao substituir por x igual a 4, os teoremas garantem que podem fazer isso, eu percebo que não tem mais nenhuma indeterminação. Por isso, basta dar o resultado 16 sobre 7. Beleza? No exemplo 5, eu trago uma soma de cubos. X ao cubo mais 2 ao cubo. Enxergar esse 8 como 2 ao cubo. E aí eu posso escrever segundo o desenvolvimento que a gente relembrou, a ao cubo mais b ao cubo. Como que desenvolve ele? Então o a vale x e o b vale 2. Portanto, ficaria a mais b, que multiplica a² menos 2ab, a vezes b, no meu caso o a vale 2 e o b vale x, por isso que ficou 2x, mais b ao quadrado, ok? Simplifica as coisas iguais que aparecem em cima e embaixo, eu chego num novo limite. Ao substituir novamente, percebo que não tem nenhuma indeterminação, basta dar o resultado, ok? Então, trabalhamos algumas ideias de diferença de quadrados, soma de cubos, e a fatoração de um termo quadrático, beleza? No exemplo 6, a mesma ideia, só que enquanto a gente trabalhou no exercício anterior com a soma de cubos, aqui é trabalhado a diferença de cubos. No exemplo 7, a mesma ideia, uma diferença de cubos no numerador e uma diferença de quadrados no denominador. Parecem coisas iguais em cima e embaixo, eu posso fazer isso, ok? Bom, no exemplo 7, traz uma ideia importante. Traz a ideia de, que a gente vai chamar aqui de multiplicar pelo conjugado, ou seja, processo de radiciação. Então, racionalização. Então, eu multiplico por raiz de x mais raiz de 2, raiz de x mais 2 mais raiz de 2, trocando o sinal. Por quê? Para fazer aparecer o tal a menos b multiplicando a mais b. E aí eu sei que fica a ao quadrado, portanto x mais 2 sairia da raiz, menos, porque fica a quadrado menos b quadrado, o b, que é raiz de 2 ao quadrado, ficaria 2. Beleza? Bem simples de você acompanhar aí. Embaixo fica essa multiplicação aí, já que a gente relembrou, né, que na multiplicação de frações o algoritmo multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, ok? E a resposta seria 1 sobre 2 raiz de 2. Exemplo 8, uma fatoração de um polinômio cúbico, tanto no numerador quanto no denominador. Ah, Ávila, mas eu não sei achar a raiz de um polinômio de terceiro grau.
Sim, mas o próprio limite vai dar uma dica para você de uma das raízes. Por quê? Porque ao substituir x igual a 4 no limite original, você percebe que vai dar 0 sobre 0. Isso significa que 4 é uma raiz. Então você pega esse polinômio, divide por x menos 4 e acha o quociente. Lembrando o algoritmo que a gente trabalhou lá em teorema do resto, ainda em produtos notáveis. Beleza? Bom, simples, reescrevo o limite, simplifico, percebo que saio da indeterminação do tipo 0 sobre 0, basta calcular o limite quando x tende a 4. Resposta 3/4. O exemplo 9 é um exemplo bem trabalhado de ideia de diferença de cubos, porém envolvendo um processo de raízes. Então repare que eu quero a raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 quando x tende a 1. Bom, o que é isso? Repara, pessoal, que a gente pode falar que x menos 1 pode ser escrito como raiz cúbica de x menos 1, que multiplica raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica de x mais 1. É só você olhar para o processo de diferença de cubos, sendo a igual a raiz cúbica de x e b igual a sendo igual a 1. Você vai perceber que essa igualdade é verdadeira, ok? Portanto, raiz cúbica de x menos 1 sobre x menos 1 pode ser reescrito como 1 sobre raiz cúbica de x quadrado mais raiz cúbica de x mais 1, certo? Substituindo x igual a 1, eu saio da indeterminação 0 sobre 0, basta substituir o valor de x igual a 1 no limite e a resposta chegaria no 1/3, ok? Bom, então nós trabalhamos algumas propriedades, algumas manipulações algébricas que podem ser feitas em determinações do tipo 0 sobre 0. Repare, pessoal, que provavelmente sua dificuldade nesse tipo de exercício vai envolver a ideia de fatoração. Por isso que a nossa aula, relembrando alguns produtos notáveis importantes, a ideia de fatorar polinômios de grau 2, de grau 3, de grau 4, fazer divisão de polinômios é importantíssimo para um bom entendimento de indeterminações do tipo 0 sobre 0. Ok? Caiu numa indeterminação 0 sobre 0, recurso algébrico, manipulações algébricas, simplifica. Novo limite, se saiu da indeterminação, os teoremas garantem que basta substituir. Beleza? Bom, por hoje é só. Bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até a nossa próxima aula. Abraço.